E aí, turma, tudo bem com vocês? Então vamos aqui dando início a mais um vídeo. Um vídeo no caso da parte 2 da construção do nosso pedágio. Fiz algumas medidas ali. Esse teto ele vai ser dividido, tá? Em duas partes para aquela questão do transporte. Então, tô cortando ali o tamanho exato. Tô usando serrote, tá? A minha serra ali de circular, ela não tem guias laterais para cortar chapa grande. Essa chapa aí tem um tamanho, se eu não me engano, de 1 por 1,5. Ela é grande, então ali a guia eu não consigo cortar ali, porque a mesa tem uma limitação, né? Mas aí vai no serrotão mesmo, a moda antiga. E vamos que vamos. Eu estou usando aqui um MDF de 3 milímetros para fazer a parte de baixo do teto. E as laterais que vão vir na sequência aí, vocês vão ver, é MDF de 6 milímetros, tá? Vai ficar um pouquinho mais reforçado, tendo em vista que ele vai ser em duas partes, né? Então o MDF de 6 ele tem uma borda maior, permite uma cola melhor, né? Dá mais sustentação. E depois vão ter as travessas no meio. Isso aí tudo vocês vão vendo, que eu vou fazendo detalhado ali. Vocês vão vendo na sequência do vídeo aí. Então vamos lá. Curtam aí.
essas duas travessas, pessoal, que eu tô medindo aí, ela que irá unir as duas partes do teto. Vocês estão vendo aí que o teto é separado, né? Duas placas. Então essas duas travessas aí, elas que vão sustentar as duas partes. Elas vão ser furadas e colocado o parafusinho com porquinha borboleta, para ficar fácil de desmontar.
Aqui, turma, vocês viram, eu cortei o beiral, foi esse MDF de 6 que vocês vão passando na serra. Colei ele, cola instantânea, tá? Então foi colado tudo em volta do beiral. Só não colei ali onde vocês podem ver que são duas partes, né? Uma metade e a outra metade. Ali agora onde eu tô fixando, que eu tô colocando uma outra travessa, também será com parafuso borboleta, que é para dar uma estabilidade melhor. Que só com aquelas duas travessas do meio não ficou tão firme. Agora eu travando as laterais aí, ó, vai ficar top. Então são duas travessas no meio e duas nos cantos. E o beiralzinho é colado com cola instantânea. E na sequência aí agora eu tô colando um reforço. Como o MDF é 6 mm, ele até cola bem ali, mas não custa nada colocar um reforço por dentro, né? Então fiz um quadradinho ali de madeira compridinho e colei pegando a chapa de 3 mm com a chapa de 6, que é o beiral. Assim fica com uma resistência bem melhor. Vocês vão ver aí o esquema. Lembrando que essa parte de cima do teto, depois vai um forro. É passado a fiação fica tudo nessa parte que vocês estão vendo. E depois vai um forro. Em cima desse calço lateral que eu estou colocando vai um forro. Mais uma chapa de 3 mm. Não precisa dar acabamento no telhado, porque o telhado nas fotos, nos vídeos ninguém vê, né? Fica como o telhado americano, que as telhas é escondida. E já serve de suporte para os rádios também. Daria para fazer um telhadinho bonitinho, com telha e tal, mas eu não vejo necessidade, acho que é perca de tempo. Nesse projeto, né, que eu fiz o beiral alto, se fosse para fazer com telha aparente, a estrutura em si seria diferente, né? Então eu falo que não vejo necessidade por causa disso, porque eu quis imitar um telhado americano, que eu acho que chama, não tenho certeza se é isso, que as telhas são escondidas. E o telhadão vai tomando forma. Uma dica aí, pessoal, que não serve só para maquete, né? Uma dica: quando for passar cola instantânea no topo do MDF, onde foi cortado, uma dica legal é você passar a cola, esperar um pouco. Ali onde tem o corte, o MDF vai chupar a cola. Aí você passa, espera um pouquinho, ele vai chupar, você passa mais um pouco. Porque aí esse outro pouco é o que vai colar na peça de baixo. Se a gente já passa direto no topo do MDF e cola, ele não vai dar uma colagem bacana, porque o MDF chupa muito a cola. Essa parte que ele é lisinho, que é a superfície dele, ela não chupa tanto. Agora a parte onde é cortada, que é o topo, nossa, chupa uma cola danada. Eu não fiz esse procedimento aí, mas o certo é fazer. E MDF assim, não adianta economizar com cola não. O ideal mesmo, o top, seria colar com cola branca. Não sei se o pessoal aí, quem manja em trabalhar com madeira sabe do que eu estou falando, mas tem muita gente que quando eu falo em colar cola branca com MDF, o cara fala: ah, mas aquilo lá não cola não, aquilo lá só cola papel. Vocês que pensam, a cola branca é a melhor cola que tem para trabalhar com madeira. Ela é sensacional. Só que qual que é o problema e o legal da cola branca, que além dela colar e ficar com uma resistência monstra, ela tem uma flexibilidade. Você pode meio que torcer a peça, que ela tem flexibilidade, enquanto a cola instantânea não tem flexibilidade. Se você der uma pancada seca, a cola instantânea quebra a colagem. E a cola branca não faz isso. A desvantagem da cola branca é que ela demora muito tempo para secar. E você precisa fazer uma pressão boa. Colocar um sargento e dar uma pressão legal e deixar a peça descansar ali horas para a cola branca secar. Depois que seca também, meu amigo, um abraço. Mas como a gente é corrido, né? Você quer colar uma peça, colar outra e já ir vendo o processo, não dá para usar a cola branca nesse caso.
infelizmente. Tem gente até que mescla, coloca cola branca e dá uns pingos de super cola no meio, porque aí a super cola vai manter a peça no lugar e quem vai colar legal mesmo é a cola branca. Também dá para fazer esse esquema.
Então tá aí, turma. Colando aí agora os nossos caps que sustentarão, né? Sustentará o teto. E mais uma etapa finalizada. Graças a Deus. O teto praticamente pronto. Faltando só o forro, né? E algumas furações para acessório, mas a estrutura em si prontinha. Beleza? Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aí. O próximo vídeo a gente vai partir para os acessórios. Tá bom? Depois vocês veem aí uma foto no final aqui, eu coloco dele armado, prontinho, com as bases, os pilares e o teto. Turma, um forte abraço, fiquem todos com Deus. Quem não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo. Fui!